Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ter instaurado inquérito para apurar as denúncias de supostas irregularidades na aquisição de vacinas contra a Covid-19. Na noite de ontem, Roberto Dias foi exonerado do cargo de diretor de logística do órgão. A decisão foi tomada depois que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirmou que o servidor teria pedido $1 por dose para fechar a assinatura de um contrato para a compra de imunizantes da AstraZeneca. Segundo o jornal, Luiz Paulo Dominguete Pereira, suposto representante da empresa Davat, acusou Dias, diz a Folha, ainda que Davat teria oferecido 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com uma proposta inicial de $3,5 por dose. Dias o teria pressionado para incluir propina de $1 por dose no acordo. A AstraZeneca, no entanto, deixou claro em nota que vende sua vacina contra a Covid-19 diretamente a governos e organismos multilaterais. Não entrega ao setor privado, nem tem intermediários nessas operações. No Brasil, suas vendas estão baseadas em acordos negociados com a Fiocruz e o governo brasileiro. Além disso, o governo assinou contrato com a AstraZeneca e a Fiocruz em julho do ano passado e, portanto, não precisaria de intermediários em fevereiro deste ano para tratar de vacinas. A vacinação no país começou no dia 18 de janeiro. É nosso primeiro destaque do programa de hoje. Vamos direto a Brasília para a análise inicial de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Está bem acompanhado aí hoje, né? Muito bem acompanhado aqui, viu? Pois é. Olha, muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza, e um abraço à nossa amiga Ana. E hoje aqui ao meu lado, o mestre Augusto Nunes, que eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan, em Brasília, com muito prazer. Olha, Vitor, eu conversei com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que me disse o seguinte: o governo não vai refrescar, não vai blindar ninguém. E quem tiver cometido, por acaso, ainda não há uma confirmação, né? Qualquer tipo de irregularidade ou improbidade, vai responder. Não há mais nenhum caminho de insalubres para o Palácio do Planalto. O presidente, sabiamente, foi se cercando de pessoas ali de confiança, geralmente generais, e ninguém tem a coragem de fazer uma proposta indecente exatamente para um general. E aí ele se cercou, se cuidou e nada chega ao presidente. Converso com líderes que me dizem o seguinte: algumas, na maioria das propostas que recebo no Congresso Nacional, indecentes, eu nem levo ao presidente. Eu não sou louco, é assim que reagem os líderes no Congresso Nacional. Mas escapou. Por uma relação pessoal, e aqui em Brasília tem muito isso, né? Se aproxima, fazendo um lobby, compra uma moto, anda de moto com o presidente, e escapou. O deputado Luiz Miranda acabou chegando ao Palácio da Alvorada não para fazer uma proposta indecente, porque sabia que receberia um não na cara, mas para apresentar um assunto que tinha que ser discutido e resolvido lá embaixo no primeiro escalão, no Ministério da Saúde. Isso que deveria acontecer. O que o governo fez? Preventivamente, suspendeu a compra da vacina Covaxin. E agora o presidente está sendo acusado de o que antes era uma crítica. Quer dizer, até aqui a CPI acusou o presidente Jair Bolsonaro de ser omisso e de não comprar vacina, não apressar o processo. A partir de agora, o presidente será acusado de comprar vacina e de acelerar o processo. Então a situação é a seguinte: logo no início teve aquele boom. E aí o ministro disse que analisou ponto a ponto. Primeiro, há um sobrepreço de 1000%, como chegaram a anunciar? Ele revelou que não. O contrato não mostra essa disparidade de preço. E também ele disse que não há essa história de que um contratante para o pagar em outra empresa. São empresas do mesmo grupo, ou seja, são empresas ligadas, ou seja, é o mesmo grupo contratado que vai receber o dinheiro. Sobre essas outras vacinas, além da Covaxin, o que há é o seguinte: tem que ver o contrato. E os laboratórios não têm representação no Brasil. Então, ninguém estava negociando em nome de laboratório e ninguém estava em nome de governo, porque essas pessoas que se reuniram não estão em nome do governo. Isso aí é alimentado pela CPI. Os senadores querem prorrogar a CPI e precisam de argumentos. Encontraram um argumento esfarrapado.
mas o objetivo é prorrogar a CPI e desgastar o presidente aí politicamente. E você, Guilherme Fiuza, o que nos diz, Fiuza, dessas novas acusações, dessas novas denúncias? Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, nossa bancada em Brasília, muito fortalecida. Um abraço para a Ana e boa noite a você. Olha, acho muito salutar, Vitor, as investigações sobre tratativas em relação à aquisição de vacinas, porque sempre achei esse ambiente com muito ruído, né? Sempre vi precipitações de vários lados, né? Sempre vi premissas duvidosas sobre ciclos, né? Não só de desenvolvimento, como de início de vacinação. Então, sempre vi um cheiro de lobby no ar, né? Eu sempre digo, sempre ressalvo, né? Lobby é uma instituição legítima, desde que seja feito com honestidade, com argumentos e não com corrupção e pressões ilegítimas, né? Este fornecedor, por exemplo, de vacinas da Coronavac, esse já foi condenado, né? Esse fabricante já foi condenado por pagar propina para aprovação de imunizante, não nesse ciclo agora, nessa campanha agora, mas em situação pregressa. Então, o problema existe. E o que nós estamos vendo ao redor do mundo, por exemplo, esse folclórico Anthony Fauci, que é considerado meio aí um papa, né, um oráculo da ciência nos Estados Unidos, por aqueles que querem considerar assim, né? Ele é uma espécie de showman da pandemia, fala pelos cotovelos, faz prognósticos voadores, né? Esse que agora está aí sob controvérsia, sob investigação, por ter mentido, né, de forma patente em várias situações, como, por exemplo, quando afirmou que era para ser afastada, era incogitável a hipótese da origem do SARS-CoV-2 não ser da natureza, quando, pelo vazamento de e-mails que vieram a público, nós sabemos que, naquele momento, ele recebera já a informação de que havia fortes indicações daquele vírus ter sido manipulado em laboratório. Este personagem, por que eu cito? Porque ele é um dos proponentes enfáticos, eu diria quase que histéricos, da pressa na imunização com substâncias experimentais. Ele faz quase que uma propaganda de vacinação de crianças pequenas, né? Quando exatamente no momento em que nós temos, pela própria OMS, né, que seguiu sempre muitas diretrizes dele, a recomendação de que não se vacinasse abaixo de 18 anos. Então, já citamos aqui várias pressões sobre a Anvisa, públicas de todos os lados. É um ambiente que precisa, sim, ser investigado, melhor controlado, e eu acho que todas as investigações são bem-vindas. Augusto. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, o meu compadre anfitrião aqui, Zé Maria Trindade. Boa noite, meu irmão Guilherme. Um beijo para Ana Paula. E boa noite a você que nos acompanha. Essa CPI virou um palanque. De tal forma que o relator Renan Calheiros, depois de 2 meses de trabalho, digamos assim, da CPI, ele já pediu uma prorrogação de mais 3 meses nas investigações, entre aspas, o que levaria a CPI para 31 de outubro, 27 de outubro. O que eles querem investigar? Se o relatório está pronto, será aprovado por 7-4 e eles não estão interessados em investigar coisa nenhuma, mas sim melhorar o cacife para as eleições
de 2022. Então, o que eles deviam fazer era dar por encerrada essa CPI, ou pelo menos deixar correr aí mais esse mês que falta. E aí sim encerra esse negócio, aprova o parecer e eles todos vão trabalhar de verdade na Câmara, no Senado, para tratar das reformas urgentíssimas que o Brasil não pode esperar nem por mais alguns minutos. Elas têm que ser aprovadas neste ano. Agora é engraçado, né, a coerência dos jornais e dos próprios integrantes da UTI, da CPI, UTI política para eles. O que Bolsonaro embolsou? Perguntas práticas. Ele levou quanto nessa maroteira aí, nessa negociata? Pegou algum dinheiro? Zero. Quanto dinheiro o Brasil perdeu com essa compra? Zero. Houve tentativa de negociata? Provavelmente. O presidente mandou investigar. Os culpados, né, por qualquer tentativa de irregularidade, que sejam punidos. Mas, mais uma vez, eles vão constatar que, ao contrário do que ocorreu durante todo o governo Lula, acabou aquela história de uma roubalheira por dia, que é o que acontecia. Não tem nada. O Brasil não gastou nada, não fez nada, e acho que nós vamos ver, durante o programa, deputados que hoje participam dessa farsa na CPI, pedindo para que as vacinas fossem compradas a qualquer preço. O presidente Bolsonaro é acusado de não comprar Pfizer e ele diz, mas estava muito cara, tinha que negociar. Agora eles queriam que comprasse a qualquer preço essa vacina aí, a Covaxin, Augusto? A Covaxin, Augusto? Covaxin, por qualquer preço, como veremos nesse programa. Então, são farsantes, né, que comandam, controlam a CPI. Os governistas não têm, os senadores partidários do governo não têm chance de falar, porque é um festival de horrores em matéria de arrogância e falta de educação. O que me conforta é que essa CPI vai ter um resultado semelhante ao futuro dos que a conduzem. Há um resultado lamentável, como é a vida deles. Bom, e falando agora sobre o outro caso que foi colocado em suspeito da vacina da Covaxin, que o Augusto mencionou agora, chega nesse momento a informação de que a Polícia Federal, Zé, instaurou nesta quarta-feira um inquérito para investigar a compra da vacina Covaxin pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O caso será conduzido pelo SINC, que é o Serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Portanto, o próprio governo se mobilizando e a PF vai entrar no caso agora, Zé, da Covaxin. Pois é, e é isso que é interessante. A suspensão do contrato de compra dessa vacina, Covaxin, né, que agora está sob suspeição. E isso não pode pairar aí como qualquer suspeita de que o governo estaria envolvido nesse processo. Há aqui uma divisão clara, um abismo entre a esplanada e o Palácio do Planalto. Todos os caminhos foram interrompidos. Antigamente, esses empresários falavam diretamente com o presidente ou com próximos ao presidente. Agora não, fica ali. Olha, Vitor, há países que adotam a pena de morte para a corrupção. E mesmo assim existe corrupção. Então ninguém está livre de que o seu governo possa se envolver, mas nunca de uma maneira integral do governo, orgânica de um governo como o do presidente Jair Bolsonaro. Isso não. Então, é normal que a Justiça faça a investigação e, antes da Polícia Federal, o Ministério Público já está investigando. O Ministério Público já tomou vários depoimentos, inclusive desse irmão do deputado Luiz Miranda, né, o Ricardo Miranda, ele já prestou depoimento e é bom mesmo que a polícia investigue e diga, é esse aqui. E como eu disse, o ministro Wagner Rosário afirmou com todas as letras, quem
praticar qualquer irregularidade, vai assumir, não será blindado e, pelo contrário, terá a mão pesada do governo contra ele, né?